Quando dizer não é dizer sim para o que importa. Você não perde a sua vida apenas nas grandes decisões erradas. Muitas vezes, você perde a sua vida em pequenos sims que parecem inofensivos. Um favor que você aceita fazer mesmo sem ter energia. Um compromisso que você assume mesmo sabendo que não cabe mais na sua rotina. Uma conversa que você mantém por culpa. Uma obrigação que você carrega porque não quer parecer duro, ingrato ou egoísta. E assim, sem perceber, você começa a entregar partes da sua vida em pedaços pequenos demais para assustar, mas constantes demais para não destruir. O problema é que quase ninguém percebe isso no começo. No começo parece educação, parece bondade, parece maturidade, parece consideração pelos outros. Você diz sim para evitar uma tensão. Diz sim para não decepcionar. Diz sim porque acha que depois dará um jeito. Diz sim porque imagina que negar algo seria uma forma de rejeitar alguém. Mas Sêneca olharia para isso com dureza e clareza. Ele diria que nenhuma pessoa deveria tratar o próprio tempo como se fosse uma sobra sem valor. Em Sobre a Brevidade da Vida, capítulo 1, Sêneca ensina que não recebemos uma vida curta. Nós é que a tornamos curta quando a desperdiçamos. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Não porque você não tenha tempo, mas porque o seu tempo está sendo ocupado por coisas que não deveriam ter autoridade sobre a sua vida. Pense com honestidade. Quantas vezes você terminou um dia exausto, não porque fez o que precisava ser feito, mas porque passou horas respondendo ao que os outros esperavam de você? Quantas vezes adiou um projeto importante, uma mudança necessária, um cuidado com a própria saúde, uma conversa consigo mesmo, porque algo menos importante entrou na frente e você não teve força para dizer não? A verdade é desconfortável. Cada sim dado sem consciência carrega um não escondido. Quando você diz sim ao excesso, diz não à paz. Quando diz sim à culpa, diz não à liberdade. Quando diz sim ao medo de desagradar, diz não à sua própria direção. Quando diz sim a tudo que aparece, diz não àquilo que realmente poderia transformar a sua vida. E aqui está a inversão que pouca gente compreende. Dizer não não é necessariamente fechar portas. Muitas vezes é impedir que qualquer porta aberta invada a casa inteira. Dizer não não é falta de generosidade. Às vezes, é o único modo de proteger aquilo que ainda tem valor dentro de você. Dizer não não é agressividade, é critério, é lucidez, é governo interior. O homem que não sabe dizer não vive como se sua vida fosse uma praça pública. Qualquer pessoa entra, qualquer urgência ocupa espaço, qualquer expectativa se instala, qualquer pedido vira obrigação. E aos poucos, aquilo que era para ser uma existência guiada pela razão se torna uma sequência de reações. Você começa o dia já devendo respostas. Dorme pensando no que ainda não entregou. Sente culpa por descansar. Sente medo de frustrar pessoas. Sente vergonha de escolher a si mesmo. E, sem perceber, começa a chamar de responsabilidade aquilo que talvez seja apenas submissão emocional. Este vídeo não é sobre se tornar frio. Não é sobre ignorar os outros. Não é sobre viver de forma egoísta, isolada ou indiferente. É sobre algo mais profundo. Recuperar o direito de escolher o que merece a sua energia, a sua atenção e os seus dias. Porque uma vida sem limites não é uma vida generosa. É uma vida sem defesa. E tudo que não possui defesa acaba sendo ocupado por forças externas. Talvez você precise ouvir isso com clareza. Nem tudo que pedem de você merece ser atendido. Nem toda expectativa deve ser obedecida. Nem toda urgência alheia é uma missão sua. Nem todo desconforto causado por um limite significa que você fez algo errado. Às vezes, o desconforto de dizer não é apenas o som da sua vida voltando para as suas mãos. E se você continuar dizendo sim para tudo, não espere ter força para o que realmente importa. O essencial não sobrevive em uma vida lotada de concessões. A paz não cresce em uma mente invadida. O propósito não floresce onde qualquer distração tem permissão para entrar. A pergunta que fica não é apenas para quem você precisa dizer não. A pergunta verdadeira é:
para o que você ainda não conseguiu dizer sim, porque está ocupado demais sustentando o que nunca deveria ter governado a sua vida. Quando tudo vira obrigação, nada mais tem valor real. Existe um ponto perigoso em que a vida deixa de ser escolhida e começa apenas a ser administrada. Você acorda, responde mensagens, aceita pedidos, encaixa compromissos, resolve problemas, tenta não decepcionar ninguém, tenta manter tudo funcionando, tenta parecer presente, tenta parecer forte. Mas no fim do dia, quando fica sozinho, sente uma pergunta silenciosa pesando por dentro. Onde exatamente eu fiquei nisso tudo? Esse é o primeiro sinal de que algo saiu do lugar. Não porque você tem muitas responsabilidades. Responsabilidades fazem parte da vida adulta. O problema começa quando tudo recebe o mesmo peso. Um pedido simples parece obrigação. Um convite casual parece dívida. Uma mensagem não respondida parece falha moral. Uma expectativa externa parece sentença. E quando tudo vira obrigação, nada mais consegue ser tratado como escolha. A mente perde hierarquia. O que é essencial se mistura com o que é apenas conveniente. O que é urgente ocupa o lugar do que é importante. O que vem dos outros passa na frente daquilo que você prometeu a si mesmo. E então você começa a viver como alguém que está sempre pagando contas invisíveis, mesmo sem saber quem emitiu essas cobranças. Sêneca entenderia bem esse erro. Em Sobre a Brevidade da Vida, capítulo 3, ele observa como muitos vivem ocupados com os interesses dos outros, mas negligenciam a própria existência. Essa ideia atravessa o coração deste tema. Uma pessoa pode estar cheia de tarefas e ainda assim vazia de direção. Pode ser útil para muitos e ausente para si mesma. Pode cumprir 1000 deveres e, mesmo assim, falhar no principal dever de todos: governar a própria vida com razão. O perigo é que essa perda não acontece de forma dramática. Ninguém acorda um dia e decide abandonar o que importa. O abandono acontece por pequenas concessões. Hoje, você aceita algo que não deveria. Amanhã repete. Depois se acostuma. Em seguida, já nem pergunta se faz sentido. Apenas faz, apenas responde, apenas se adapta, apenas suporta. E quando percebe, sua vida virou uma sala cheia de vozes pedindo algo, enquanto a sua própria voz ficou fraca demais para ser ouvida. Talvez você diga, mas eu não posso simplesmente ignorar tudo. Correto. Ignorar tudo seria irresponsabilidade, mas aceitar tudo também é. Existe uma diferença profunda entre compromisso e submissão. Compromisso nasce de uma escolha consciente. Submissão nasce do medo de enfrentar o desconforto de escolher. Compromisso fortalece a vida. Submissão a dissolve. Quando tudo vira obrigação, você começa a perder a capacidade de medir valor. Uma tarefa sem importância toma a mesma energia de uma decisão essencial. Um pedido sem urgência recebe a mesma atenção de um projeto que poderia mudar a sua vida. Uma pessoa que apenas quer sua disponibilidade momentânea ocupa o mesmo espaço mental de alguém que realmente merece sua presença. Essa confusão é uma forma de empobrecimento interior. E aqui está uma verdade difícil. Muitas pessoas não estão exaustas porque carregam grandes missões. Estão exaustas porque tratam qualquer demanda como se fosse uma missão. Carregam coisas pequenas com peso de destino. Respondem a tudo como se tudo fosse decisivo. Vivem tensas, não porque a vida exige tanto, mas porque nunca definiram o que realmente merece exigência. Uma vida sem critério se torna vulnerável ao primeiro pedido, à primeira pressão, à primeira culpa, à primeira urgência. E o mundo sempre terá alguma coisa para colocar nas suas mãos. Sempre haverá alguém precisando de uma resposta, um favor, uma presença, uma concessão, uma explicação. A questão não é se o mundo continuará pedindo. Ele continuará. A questão é se você continuará entregando a sua vida sem examinar o preço. Porque cada obrigação assumida sem consciência cria uma consequência. Talvez você não perceba na hora, mas depois aparece na irritação sem motivo, no cansaço constante,
na falta de concentração, no ressentimento silencioso, na sensação de que todos podem contar com você, menos você mesmo. Esse ressentimento é um aviso. Ele mostra que, em algum ponto, você começou a aceitar mais do que deveria e a escolher menos do que precisava. Dizer não nesse contexto não é um gesto de dureza. É uma recuperação de hierarquia. É olhar para a própria vida e dizer: isto merece espaço, isto não merece. Isto é dever real, isto é apenas pressão, isto é compromisso, isto é invasão. Isto constrói, isto apenas consome. Sem essa distinção, você não vive com profundidade. Vive em reação, e uma vida em reação nunca encontra paz. Porque a paz não nasce quando tudo ao redor finalmente se organiza. A paz começa quando você para de entregar o comando da sua atenção para qualquer coisa que aparece. Ela nasce quando você entende que nem todo pedido tem o direito de se transformar em obrigação dentro de você. O que realmente importa precisa de espaço protegido, precisa de tempo sem interrupção, precisa de energia preservada, precisa de silêncio, precisa de coragem. Mas nada disso sobrevive quando a sua vida está tomada por compromissos que você aceitou apenas para evitar desconfortos momentâneos. Então observe com seriedade. O que hoje você chama de obrigação talvez seja apenas um sim antigo que você nunca teve coragem de revisar. Talvez seja uma expectativa que ficou grande demais porque você nunca colocou limite. Talvez seja um peso que continua nas suas costas, não porque pertence a você, mas porque você nunca o devolveu. E antes de falar sobre disponibilidade excessiva, antes de entender por que estar sempre acessível pode fazer você desaparecer de si mesmo, uma pergunta precisa ficar cravada na sua mente. Quantas coisas na sua vida ainda são realmente escolhas e quantas apenas continuam existindo porque você tem medo do conflito que surgiria se parasse de carregá-las? A disponibilidade excessiva, como forma silenciosa de desaparecimento, estar sempre disponível parece bonito por fora. Parece sinal de cuidado, maturidade, generosidade. As pessoas olham para alguém que responde rápido, aceita tudo, resolve tudo, aparece sempre, se adapta sempre, e dizem: essa pessoa é confiável. Mas quase ninguém pergunta o preço que essa pessoa paga para continuar sendo tão acessível. Porque existe uma forma de desaparecer que não acontece quando você vai embora. Acontece quando você permanece demais onde não deveria. Você desaparece quando está presente para todos, mas ausente para si. Desaparece quando conhece as urgências de cada pessoa ao seu redor, mas já não consegue escutar as próprias necessidades. Desaparece quando sabe exatamente o que os outros esperam de você, mas já não sabe o que você mesmo deseja construir. A disponibilidade excessiva é perigosa, porque raramente parece um problema no início. Ela costuma vir vestida de virtude. Você se orgulha de ser alguém que ajuda, gosta de ser visto como prestativo, sente certo valor quando percebem que podem contar com você. E em certa medida isso é humano. Ninguém quer ser inútil, indiferente ou fechado. O problema começa quando a sua utilidade para os outros se torna mais importante do que a sua fidelidade a si mesmo. Aos poucos, você deixa de perguntar: isso faz sentido para mim? E passa a perguntar apenas: o que vão pensar se eu não fizer? Essa troca parece pequena, mas muda tudo. Porque nesse momento, a sua vida deixa de ser conduzida pela razão e começa a ser conduzida pela reação dos outros. Sêneca, em Cartas a Lucílio, carta 1, chama a atenção para a necessidade de recuperar a posse do próprio tempo. Ele não trata o tempo como algo neutro, comum ou sem peso. Para Sêneca, perder tempo é perder parte da própria vida. E talvez seja aqui que muita gente se engana. Acredita que está apenas cedendo alguns minutos, algumas horas, alguns favores, algumas presenças. Mas não está cedendo apenas tempo. Está cedendo governo interior. Quando você está disponível demais, as pessoas começam a confundir acesso com direito. No início pedem, depois esperam, em seguida cobram. E quando você tenta estabelecer um limite, estranham.
Não porque você está sendo injusto, mas porque elas se acostumaram com uma versão sua que aceitava tudo sem resistência. Esse é um dos efeitos mais duros da disponibilidade sem critério. Ela educa os outros a ultrapassarem fronteiras que você nunca teve coragem de desenhar. E então surge o ciclo. Você aceita algo para evitar desconforto. A outra pessoa entende que pode pedir novamente. Você aceita outra vez para não parecer incoerente. Depois aceita porque já virou costume. Depois aceita porque dizer não agora parece mais difícil do que teria sido no começo. E assim uma concessão que parecia pequena se transforma em padrão. Um padrão se transforma em expectativa. Uma expectativa se transforma em prisão. Muitas pessoas acreditam que dizer sim o tempo todo aumenta o respeito que recebem. Mas na prática, acontece o contrário. O respeito não cresce quando você está sempre acessível. O respeito cresce quando existe clareza sobre o que você valoriza e sobre o que você não negocia. Quem está sempre disponível pode até ser procurado com frequência, mas nem sempre é respeitado em profundidade. Às vezes, é apenas usado com naturalidade. Isso não significa que todos ao seu redor são mal intencionados. Essa seria uma conclusão rasa. Muitas pessoas apenas se adaptam ao espaço que você permite. Se você mostra repetidamente que pode ser interrompido a qualquer momento, será interrompido. Se mostra que sempre cabe mais uma demanda, mais demandas virão. Se mostra que sua paz pode ser sacrificada para aliviar qualquer tensão externa, sua paz será tratada como moeda barata. O mundo não precisa odiar você para consumir você. Basta que você não saiba preservar o que é seu. E o mais grave é que essa disponibilidade constante cria uma identidade falsa. Você começa a acreditar que só tem valor quando é necessário, que só é amado quando é útil, que só merece espaço quando está servindo, resolvendo, ouvindo, cedendo, ajudando. Então, quando tenta parar, sente culpa. Quando tenta descansar, sente inutilidade. Quando tenta escolher a si mesmo, sente que está traindo alguém. Mas talvez a verdadeira traição tenha acontecido antes. Talvez tenha acontecido em todas as vezes em que você abandonou a própria direção para sustentar uma imagem de pessoa boa, forte e sempre presente. Existe uma diferença entre ser confiável e ser ilimitadamente disponível. Uma pessoa confiável cumpre o que escolheu assumir. Uma pessoa ilimitadamente disponível assume coisas que nunca deveria ter aceitado. A primeira age com honra, a segunda age sob pressão. A primeira preserva sua palavra, a segunda perde sua forma. Você precisa compreender isso com seriedade. Não é porque você pode ajudar que deve ajudar. Não é porque você sabe resolver que precisa resolver. Não é porque alguém pediu que aquilo se tornou sua responsabilidade. A razão deve entrar antes da resposta. A consciência deve vir antes da concessão. O limite deve proteger a presença, não impedir o amor. Porque quando você se entrega sem medida, não entrega apenas sua agenda. Entrega sua concentração, seu descanso, sua criatividade, sua paciência, sua disposição para aquilo que realmente importa. E depois se pergunta por que não consegue avançar. Mas como avançaria? Toda vez que tenta construir algo seu, alguma demanda externa atravessa a porta sem pedir licença. A disponibilidade excessiva não destrói a vida com violência. Ela desgasta por infiltração. Toma uma manhã aqui, uma noite ali, uma decisão depois, uma energia que você precisava preservar. E quando percebe, você está funcionando para todos, mas não está vivendo para nada que tenha raiz em você. A pergunta que precisa incomodar não é: as pessoas precisam de mim? Em algum grau, sempre precisarão. A pergunta é outra: eu ainda existo fora daquilo que entrego aos outros? Se a resposta dói, preste atenção, porque talvez você tenha confundido presença com servidão emocional. Talvez tenha confundido bondade com acesso irrestrito. Talvez tenha confundido amor com a ausência de fronteiras. E uma pessoa sem fronteiras não se torna mais profunda. Torna-se mais vulnerável à invasão. Dizer não nesse ponto é uma forma de reaparecer. É voltar a ocupar um lugar dentro da própria vida.
É lembrar que a sua existência não pode ser reduzida à função que você exerce para os outros. É recuperar o direito de ter silêncio, agenda, preferência, prioridade e direção. Mas existe um obstáculo ainda mais difícil do que a disponibilidade. O medo de ser visto como egoísta quando você começa a proteger o que é essencial. E é exatamente nesse medo que muita gente perde a própria direção sem perceber. O medo de parecer egoísta e a perda da própria direção. Existe uma prisão discreta que não usa grades. Ela usa a opinião dos outros. Você não percebe no começo, porque ela não chega como ameaça. Chega como uma pergunta interna, quase automática. O que vão pensar de mim se eu disser não? Essa pergunta parece pequena, mas quando ela começa a decidir por você, a sua vida muda de dono. Você já não escolhe com base no que é justo, necessário ou coerente. Escolhe com base no risco de ser mal interpretado. E quando o medo de parecer egoísta se torna maior do que o compromisso com a própria direção, você começa a se abandonar de uma forma socialmente aceitável. Você não diz sim porque aquilo é certo. Diz sim porque teme ser visto como insensível. Não aceita porque aquilo cabe na sua vida. Aceita porque não quer carregar a imagem de alguém difícil. Não cede porque aquilo é virtuoso. Cede porque a possibilidade de desapontar alguém pesa mais do que a consciência de trair a si mesmo. Esse é o ponto em que a mente começa a negociar com a própria dignidade. E talvez você precise encarar uma verdade simples. Nem toda pessoa que chama o seu limite de egoísmo está preocupada com a sua virtude. Às vezes, ela está apenas incomodada porque perdeu o acesso fácil que tinha a você. Às vezes, ela não está avaliando a sua moralidade. Está reagindo à sua mudança. Porque quem se beneficiava da sua falta de limite dificilmente vai aplaudir quando você começar a ter critério. Isso não significa que você deve tratar todos como inimigos. Esse seria outro erro. O estoicismo de Sêneca não ensina desprezo pelas pessoas. Ensina lucidez diante das pressões que confundem a alma. A questão não é se os outros vão gostar do seu limite. A questão é se você continuará destruindo a própria paz para evitar que alguém tenha uma opinião desconfortável sobre você. Em Cartas a Lucílio, carta 7, Sêneca adverte sobre o perigo de sermos arrastados pela multidão. A multidão não precisa estar em uma praça gritando. Às vezes, ela vive dentro da sua cabeça como uma assembleia invisível, julgando cada decisão sua antes mesmo que você tenha coragem de tomá-la. Você pensa em dizer não, mas logo imagina a reação. Pensa em escolher o que importa, mas logo prevê a crítica. Pensa em se preservar, mas logo sente culpa por não corresponder à expectativa alheia. E assim você não vive diante da realidade. Vive diante de um tribunal imaginário. O medo de parecer egoísta rouba a direção porque transforma cada escolha pessoal em defesa pública. Você começa a precisar justificar o descanso, justificar o silêncio, justificar a ausência, justificar o limite, justificar a prioridade, justificar até aquilo que ninguém deveria exigir explicação. E quanto mais você justifica, mais parece que está pedindo permissão para viver com coerência. Mas uma vida guiada pela razão não pode depender sempre da aprovação de quem não carrega as consequências das suas escolhas. Pense nisso com frieza. Quem sofre o cansaço depois de você aceitar tudo? Você. Quem sente o peso mental das demandas acumuladas? Você. Quem adia os próprios projetos? Você. Quem perde à noite a energia, o foco, a serenidade? Você. Então por que a decisão deveria ser entregue completamente a quem não pagará o preço? Muitas pessoas querem ser boas, mas confundem bondade com obediência emocional. Ser bom não é estar disponível para qualquer pedido. Ser bom não é aceitar tudo para manter uma imagem suave. Ser bom não é permitir que a sua vida seja invadida por medo de parecer duro. Existe bondade com limite. Existe generosidade com critério. Existe amor sem submissão. Na verdade, a ausência de limite muitas vezes não nasce de amor, mas de vaidade disfarçada. A vaidade de querer ser sempre bem visto. A vaidade de nunca ser criticado. A vaidade de ser considerado indispensável.
a vaidade de manter a imagem de pessoa fácil, compreensiva e sempre pronta. Essa vaidade parece nobre porque vem coberta de gentileza, mas ainda é vaidade porque coloca a imagem acima da verdade. Sêneca não mediria a qualidade de uma vida pela quantidade de pessoas satisfeitas ao redor dela. Mediria pela firmeza com que uma pessoa governa a si mesma, porque agradar muitos pode ser apenas outra forma de dispersão. Você distribui pedaços da sua atenção para todos, mas não conserva o centro. E uma pessoa sem centro pode até ser admirada por um tempo, mas dificilmente vive em paz. O medo de parecer egoísta também distorce a sua percepção de responsabilidade. Você começa a acreditar que qualquer frustração alheia é culpa sua. Se alguém fica decepcionado, você se sente errado. Se alguém insiste, você se sente obrigado. Se alguém reclama, você reconsidera. Se alguém se afasta, você interpreta como prova de que deveria ter cedido. Mas nem toda decepção causada por você é injustiça cometida por você. Às vezes, a decepção do outro é apenas o encontro dele com um limite que sempre deveria ter existido. Isso exige maturidade, porque dizer não significa que você nunca vai se sentir desconfortável. Vai. Talvez você se sinta culpado no início. Talvez se pergunte se exagerou. Talvez tente construir explicações longas para aliviar a tensão. Mas esse desconforto não é necessariamente um sinal de erro. Muitas vezes, é apenas o corpo e a mente se adaptando a uma nova forma de respeito próprio. Quem passou anos se abandonando sente estranheza quando começa a se escolher. E aqui está um ponto decisivo. Se você só consegue se sentir bom quando todos estão satisfeitos com você, então sua bondade virou dependência. Você não está mais agindo por virtude, está agindo para evitar rejeição. E isso é perigoso porque pessoas que dependem da aprovação dos outros podem ser facilmente conduzidas para longe do que importa. Basta alguém demonstrar incômodo e elas recuam. Basta alguém chamar de egoísmo e elas cedem. Basta alguém sugerir ingratidão e elas se explicam até desaparecer. Aos poucos, deixam de ter um caminho e passam a ter apenas adaptações. Mudam conforme a cobrança. Reorganizam a agenda conforme a pressão. Abandonam decisões conforme a reação externa. E depois se perguntam por que a vida parece sem forma. A vida parece sem forma porque foi moldada por mãos demais. Dizer não, portanto, é mais do que recusar um pedido. É suportar a possibilidade de ser interpretado de forma imperfeita sem abandonar a própria consciência. É aceitar que algumas pessoas talvez não compreendam sua prioridade, sua fase, sua necessidade de silêncio, sua escolha de preservar energia. E ainda assim, permanecer fiel ao que você sabe ser necessário. A liberdade interior começa quando você para de transformar cada julgamento externo em comando interno. Você não precisa se tornar frio. Precisa se tornar claro. Não precisa ferir pessoas. Precisa parar de ferir a si mesmo para manter todos confortáveis. Não precisa tratar seus limites como muros de orgulho. Precisa tratá-los como portas com chave, onde nem toda urgência tem permissão para entrar. Porque se o medo de parecer egoísta continuar decidindo por você, a sua vida será sempre negociada em troca de aprovação. E aprovação é uma moeda cara demais quando o preço é a própria direção. Agora, antes de avançar, observe o que talvez esteja acontecendo na sua vida. Quantas escolhas você ainda chama de generosidade, mas que no fundo são apenas medo de perder uma boa imagem? Quantas vezes você disse sim, não, porque queria ajudar, mas porque não suportava ser visto como alguém que recusou? Essa pergunta abre uma camada ainda mais profunda. Porque se você paga para ser aprovado com tempo, energia e silêncio, então talvez a aprovação dos outros esteja custando muito mais do que você tem coragem de admitir. A aprovação dos outros como moeda cara demais, a aprovação parece leve quando chega. Um elogio, um gesto de aceitação, uma sensação breve de pertencimento, a impressão de que ninguém está decepcionado com você. Por alguns instantes, tudo parece em ordem. Você foi agradável, foi útil, foi compreensivo, não criou conflito, não contrariou expectativas,
Não precisou enfrentar o olhar de reprovação de ninguém. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quanto custou essa aprovação? Porque a aprovação dos outros raramente é gratuita. Às vezes ela custa uma tarde que você precisava preservar. Às vezes custa uma noite de descanso. Às vezes custa uma decisão que você adiou. Às vezes custa uma verdade que você engoliu. Às vezes custa a sua paz inteira, parcelada em pequenos gestos de concessão. E o problema não está em querer ser bem tratado. Isso é humano. O problema começa quando ser aceito se torna mais importante do que ser inteiro. Quando você prefere manter uma imagem agradável a sustentar uma vida coerente. Quando a opinião favorável dos outros passa a valer mais do que o silêncio limpo da sua própria consciência. Nesse ponto, a aprovação deixa de ser consequência e vira moeda. Você paga com tempo para receber aceitação. Paga com energia para evitar críticas. Paga com silêncio para manter relações confortáveis. Paga com obediência emocional para continuar sendo visto como alguém fácil de lidar. E sem perceber começa a viver como alguém que compra paz externa enquanto acumula desordem interna. Sêneca, em Da Tranquilidade da Alma, capítulo 2, fala sobre a inquietação daqueles que vivem instáveis, arrastados por desejos, comparações e movimentos externos. Essa inquietação não nasce apenas da ambição por riqueza ou posição. Ela também nasce da necessidade constante de ser aprovado, porque quem depende demais do olhar alheio nunca descansa de verdade. Está sempre ajustando a própria postura, medindo palavras, controlando reações, antecipando julgamentos. E uma mente que vive tentando agradar não consegue permanecer serena por muito tempo. Você começa dizendo sim para manter um vínculo, depois de sim para evitar uma crítica, depois de sim para não parecer ingrato, depois de sim porque já não sabe como seria ser você sem a validação daquela resposta externa. A aprovação se torna um tipo de alimento, só que é um alimento fraco, instável, passageiro. Ele consola por alguns minutos, mas não sustenta uma vida. Porque a aprovação tem uma característica cruel. Ela precisa ser renovada o tempo todo. O que você fez ontem não basta. O favor prestado ontem não impede a cobrança de amanhã. A disponibilidade de hoje não garante compreensão quando você precisar se recolher. E se você condiciona sua paz ao contentamento dos outros, viverá em dívida permanente com expectativas que mudam conforme a conveniência de cada pessoa. É por isso que a aprovação é uma moeda cara demais. Ela não cobra apenas no momento da escolha. Ela cria dependência. Quanto mais você paga, mais difícil fica parar de pagar. Quanto mais você se adapta para ser aceito, mais medo sente de decepcionar. Quanto mais constrói sua identidade sobre a imagem de pessoa sempre boa, sempre paciente, sempre acessível, mais assustador se torna agir de forma diferente. E aqui está uma verdade que precisa ser dita sem enfeite. Se alguém só aprova você quando você se abandona, essa aprovação não é respeito, é vantagem. Respeito suporta limite. Aprovação interesseira exige concessão contínua. Respeito reconhece sua humanidade. Aprovação interesseira só reconhece sua utilidade. Respeito entende que você tem prioridades. Aprovação interesseira chama suas prioridades de egoísmo quando elas deixam de servir ao outro. Talvez você já tenha vivido isso. Enquanto dizia sim, era visto como generoso. Enquanto aceitava tudo, era admirado. Enquanto cedia, era elogiado. Mas bastou dizer um não. Bastou proteger um espaço. Bastou escolher algo seu e a reação mudou. De repente, você pareceu frio, distante, difícil, ingrato, como se todo o histórico de entrega fosse apagado pelo primeiro limite. Esse momento revela muita coisa. Revela quem respeitava você e quem apenas estava acostumado com o seu acesso ilimitado. Revela quem valorizava sua presença e quem apenas explorava sua disponibilidade. Revela quem queria uma relação verdadeira e quem queria uma fonte constante de conveniência. Mas para enxergar isso, você precisa suportar uma perda, a perda da imagem perfeita. E talvez esse seja o ponto mais doloroso. Muitas pessoas não têm medo apenas de dizer não.
Elas têm medo de perder a versão idealizada de si mesmas, a versão que todos elogiam, a versão que nunca incomoda, a versão que sempre entende, a versão que sempre dá um jeito, a versão que não cria atrito. Mas essa versão, por mais bonita que pareça, pode ser uma prisão elegante, porque não existe liberdade onde você precisa representar bondade o tempo inteiro para merecer aceitação. A bondade real não exige que você seja usado. A maturidade real não exige que você se anule. A generosidade real não exige que você diga sim quando a sua razão já entendeu que aquele sim será uma traição ao que importa. Existe uma diferença profunda entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa que tem medo de desagradar. Uma age por valor, a outra age por dependência. E a dependência de aprovação faz você perder uma das coisas mais importantes da vida: a capacidade de escolher com base no que é certo e não no que será bem recebido. Você deixa de perguntar, isso honra a minha vida? E passa a perguntar, isso evitará julgamento? Deixa de perguntar, isso é necessário? E passa a perguntar, isso manterá minha imagem intacta? Deixa de perguntar, isso constrói algo real? E passa a perguntar, isso vai fazer com que continuem gostando de mim? Perceba o perigo. Quando a aprovação vira critério principal, a sua bússola deixa de apontar para o essencial e começa a girar conforme a reação dos outros. Você já não caminha, você se ajusta, já não decide, você calcula, já não vive com presença. Você administra percepções. E administrar percepções cansa mais do que trabalhar, porque o trabalho termina. A tentativa de agradar não termina nunca. Sempre haverá alguém esperando mais, alguém interpretando mal, alguém desejando acesso, alguém usando culpa, alguém insinuando que você mudou, alguém dizendo que você não era assim antes, e talvez não fosse mesmo. Talvez antes você aceitasse mais do que deveria. Talvez antes você confundisse afeto com disponibilidade total. Talvez antes você entregasse sua paz em troca de uma aprovação que nunca permaneceu tempo suficiente para justificar o preço. Então, em algum momento, você precisa fazer uma conta honesta. Não uma conta financeira, mas existencial. Quantas horas da sua vida foram gastas para manter pessoas confortáveis com uma versão sua que já não suporta existir? Quantas escolhas importantes foram adiadas porque você temia parecer ingrato? Quantas vezes você deixou de dizer uma verdade simples para não arranhar uma relação que talvez só parecesse forte enquanto você cedia? Essa conta dói porque mostra que o preço não foi pequeno. Você pagou com foco, pagou com descanso, pagou com autenticidade, pagou com direção, pagou com saúde emocional, pagou com pedaços da sua vida que não voltam. Sêneca nos lembraria que o tempo é o único bem que não pode ser recuperado depois de desperdiçado. Dinheiro perdido pode ser reconstruído. Reputação abalada pode ser reparada. Relações sinceras podem amadurecer. Mas o tempo entregue para sustentar uma imagem falsa não retorna. Ele se transforma apenas em cansaço, arrependimento e uma pergunta amarga. Por que eu aceitei tanto para provar algo a pessoas que nem sempre valorizavam o que eu entregava? A resposta, muitas vezes, é simples e dura, porque você queria ser aprovado mais do que queria ser livre. Mas a liberdade tem um preço diferente. Ela cobra a coragem de ser mal interpretado, cobra a serenidade de não explicar demais, cobra a firmeza de permitir que algumas pessoas fiquem desconfortáveis com a sua mudança. Cobra a maturidade de entender que nem toda perda de aprovação é perda real. Às vezes, é apenas a remoção de uma dependência. Quando você para de comprar aprovação, algumas relações mudam, algumas cobranças aparecem, alguns elogios desaparecem, algumas pessoas se afastam, mas algo mais importante começa a retornar: a sua presença interior. Você começa a perceber que pode continuar sendo digno mesmo quando alguém não gosta da sua decisão. Pode continuar sendo justo mesmo quando alguém se frustra. Pode continuar sendo bom mesmo quando não atende a tudo. Essa é uma virada decisiva, porque quando você entende isso,
O não deixa de parecer ameaça e começa a parecer escolha. Você deixa de ver o limite como risco de rejeição e passa a vê-lo como proteção contra a autotraição. Deixa de pagar com a própria vida por uma aprovação instável. Deixa de viver pedindo recibos emocionais para confirmar que teve o direito de escolher. E então surge uma paz mais firme. Não a paz frágil de agradar todo mundo por algumas horas, mas a paz mais rara de saber que você não se vendeu para evitar desconforto. A pergunta que precisa acompanhar você agora é direta. Quais aprovações você ainda está comprando caro demais? Quem recebe sua energia não porque merece, mas porque você teme perder uma imagem? Que parte da sua vida continua sendo sacrificada para que ninguém precise lidar com a sua verdade? Porque existe algo pior do que enfrentar a desaprovação dos outros. É chegar ao fim de muitos anos e perceber que você foi aceito por todos, menos por si mesmo. E quando essa conta aparece, o próximo conflito se torna inevitável. Você terá que escolher entre o constrangimento breve de dizer não agora ou o arrependimento duradouro de continuar aceitando o que já sabe que não deveria aceitar. O constrangimento momentâneo contra o arrependimento duradouro. Existe um erro que parece pequeno no instante em que acontece, mas se torna pesado com o tempo. Escolher o alívio imediato e ignorar a consequência prolongada. Você sabe que deveria dizer não. Sente isso antes mesmo de responder. Algo dentro de você percebe que aquele pedido não cabe, que aquele compromisso vai pesar, que aquela concessão vai custar mais do que parece. Mas então vem o desconforto. A pessoa espera uma resposta. O ambiente fica tenso, a sua mente começa a calcular a reação do outro. E para escapar daquele instante difícil, você diz sim. Na hora parece que resolveu. A tensão desaparece. A pessoa fica satisfeita. Você evita a conversa difícil. Não precisa explicar demais. Não precisa sustentar um limite. Não precisa lidar com o silêncio desconfortável que surge quando alguém percebe que não terá aquilo que esperava de você. Mas o que parece solução imediata, muitas vezes, é apenas dívida emocional transferida para o futuro. Você não eliminou o problema, apenas adiou o peso. Trocou alguns segundos de constrangimento por horas, dias ou semanas de arrependimento silencioso. E essa troca é uma das formas mais comuns de autossabotagem, porque a pessoa acredita que está evitando o sofrimento, quando na verdade está escolhendo um sofrimento mais longo, mais fundo e mais difícil de corrigir depois. O constrangimento de dizer não é breve. Ele chega, incomoda, cria tensão, talvez gere uma expressão de surpresa, talvez provoque uma pergunta, talvez desperte uma crítica, mas ele passa. O arrependimento de ter aceitado o que feria a sua paz, por outro lado, permanece. Ele acompanha você enquanto cumpre algo que não queria. Aparece quando você percebe que perdeu tempo. Cresce quando entende que abandonou uma prioridade. Pesa quando você sente raiva de si mesmo por ter cedido de novo. Essa é a diferença que muita gente ignora. A dor do limite é concentrada. A dor da autotraição é espalhada. Sêneca compreendia que a vida exige domínio sobre os impulsos imediatos. Em Cartas a Lucílio, carta 13, ele trata do medo antecipado e mostra como muitas vezes sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso se aplica perfeitamente ao medo de dizer não. Antes de recusar, você imagina uma reação enorme. Imagina julgamento, afastamento, conflito, rejeição. A mente transforma uma conversa simples em ameaça. E para escapar de um cenário que talvez nem aconteça, você aceita uma prisão real. Veja a ironia. Você foge de uma possibilidade e cai em uma certeza. Talvez a pessoa ficasse incomodada com seu não. Talvez reclamasse. Talvez entendesse. Talvez não desse tanta importância. Mas o peso do sim mal dado é certo. Ele vai ocupar sua agenda, vai consumir sua energia, vai invadir sua atenção, vai lembrar você de que, mais uma vez, escolheu o conforto de alguns segundos, em vez da liberdade de muitos dias. É assim que a vida se enche de compromissos sem alma. Você olha para a própria rotina e encontra tarefas que não escolheu de verdade. Relações que sustenta por culpa, promessas feitas no impulso, responsabilidades assumidas para evitar um clima ruim. E então se pergunta
Por que sente tanto cansaço? Mas o cansaço não vem apenas da quantidade de coisas, vem da quantidade de coisas que você aceitou contra a própria lucidez. Há uma exaustão específica que nasce quando o corpo está fazendo aquilo que a consciência recusou. Você pode até cumprir, pode sorrir, pode entregar, pode aparecer, pode ajudar, mas por dentro existe uma tensão. Uma parte sua sabe que aquilo não deveria estar ali. E cada vez que você ignora essa parte, ela fala mais baixo. A intuição enfraquece, o critério perde força. O sim automático se torna mais fácil, o não se torna mais assustador, e a vida vai sendo moldada por decisões tomadas para evitar momentos desconfortáveis. O problema é que uma vida guiada pela fuga do desconforto nunca se torna uma vida livre. Liberdade não é fazer apenas o que agrada. Liberdade é conseguir fazer o que é correto, mesmo quando isso produz desconforto inicial. É suportar o peso pequeno de uma decisão honesta para evitar o peso grande de uma existência desalinhada. É entender que nem todo mal-estar precisa ser eliminado. Alguns precisam ser atravessados. O estoicismo não promete uma vida sem tensão. Ele ensina uma vida com comando. E comando significa não entregar suas decisões ao primeiro incômodo que aparece. Se o silêncio da outra pessoa já é suficiente para fazer você recuar, então ela não precisa mandar em você. Basta demonstrar desapontamento. Se uma possível crítica já basta para derrubar sua decisão, então sua razão ainda não governa. Ela apenas opina, enquanto o medo decide. Essa é uma constatação dura, mas necessária. Muitas pessoas não estão presas por correntes externas. Estão presas pela incapacidade de suportar alguns minutos de desconforto. Dizer não exige esse pequeno enfrentamento. Exige sentir o calor no rosto, a tensão na garganta, a vontade de se justificar, o impulso de voltar atrás e ainda assim permanecer. Não de forma arrogante, não de forma agressiva, mas com a firmeza simples de quem já entendeu o custo de abandonar a si mesmo. Porque existe um momento em que você precisa escolher qual dor está disposto a carregar. A dor breve de frustrar uma expectativa ou a dor longa de frustrar a própria vida. A dor breve de parecer menos disponível ou a dor longa de viver sobrecarregado. A dor breve de ser questionado ou a dor longa de continuar fazendo o que nunca deveria ter aceitado. A dor breve de sustentar um limite ou a dor longa de se tornar alguém ressentido, cansado e distante do que realmente importa. Essa escolha define a qualidade da sua vida. Muita gente tenta escapar dizendo, eu não gosto de conflito. Mas isso não resolve nada. Ninguém precisa gostar de conflito. A questão é que fugir de todo conflito externo geralmente cria um conflito interno maior. Você evita uma conversa difícil com alguém e cria uma conversa interminável dentro de si. Você evita uma reação alheia e passa dias reagindo por dentro. Você evita dizer uma frase curta e depois carrega um peso que poderia ter sido evitado com clareza. O conflito que você evita, fora muitas vezes continua dentro, só que sem testemunhas. E esse conflito interno cobra caro. Ele aparece como irritação, com pessoas que talvez apenas repetiram o padrão que você permitiu. Aparece como impaciência com pedidos simples, porque sua mente já está saturada de concessões antigas. Aparece como frieza, não porque você deixou de se importar, mas porque se importou sem medida por tempo demais. Aparece como vontade de sumir, não porque o mundo seja insuportável, mas porque você não construiu espaços onde pudesse respirar. O arrependimento duradouro não nasce apenas do que você fez. Ele nasce principalmente do que você permitiu que continuasse. Você permitiu uma expectativa crescer. Permitiu que uma pessoa confundisse sua bondade com obrigação. Permitiu que compromissos pequenos ocupassem o lugar de prioridades grandes. Permitiu que o medo da reação alheia falasse mais alto do que a consciência do seu limite. E quando percebe, já não está apenas lidando com uma situação isolada. Está lidando com um padrão. Esse padrão precisa ser interrompido no ponto exato em que nasce, antes do sim dado, para fugir do constrangimento.
A pausa antes da resposta é um ato de soberania. Não responda apenas porque alguém está esperando. Não aceite apenas porque a pressão aumentou. Não assuma algo apenas porque negar será desconfortável. Dê tempo para a razão entrar. Pergunte a si mesmo: isso é justo? Isso cabe? Isso respeita o que eu preciso preservar? Isso está alinhado com aquilo que digo ser importante? Ou estou apenas comprando alívio imediato com sofrimento futuro? Essa pergunta muda tudo, porque expõe a transação real. Cada vez que você diz sim para evitar constrangimento, está comprando paz de curto prazo com arrependimento de longo prazo. E essa compra é péssima. Ela parece barata no começo, mas cobra juros altos. O primeiro juro é o cansaço. O segundo é a perda de foco. O terceiro é o ressentimento. O quarto é a sensação de que sua vida não obedece mais a você. O quinto é a perda progressiva de respeito por si mesmo. Porque no fundo, você sabe quando traiu a própria consciência. Pode tentar justificar. Pode dizer que não tinha escolha. Pode afirmar que era complicado. Pode repetir que não queria magoar ninguém. Mas quando fica sozinho, a verdade volta. Você sabia que não deveria ter aceitado. Sabia que aquele sim não nasceu de generosidade, mas de medo. Sabia que estava escolhendo o caminho mais fácil naquele instante e o mais pesado depois. Essa honestidade não deve servir para culpa inútil. Deve servir para correção. A partir de agora, você precisa parar de tratar todo o desconforto como inimigo. Às vezes, o desconforto é um guardião. Ele aparece na porta de uma decisão nova para testar se você realmente está disposto a mudar. Ele pergunta sem palavras: você quer mesmo proteger o que importa? Ou só quer falar sobre isso enquanto continua cedendo? Porque mudar não é entender uma ideia bonita. Mudar é agir diferente no momento em que o velho padrão tenta assumir o controle. O próximo pedido virá. A próxima expectativa virá. A próxima pressão virá. E quando ela vier, a sua mente tentará repetir o caminho conhecido. Aceitar rápido, aliviar a tensão, parecer bom, evitar desconforto. É nesse exato instante que a nova vida precisa começar. Não depois, não quando for fácil, não quando todos compreenderem. Começa quando você suporta o constrangimento necessário para impedir um arrependimento previsível. Dizer não pode deixar alguém desconfortável por alguns minutos. Dizer sim contra si mesmo pode deixar você desconfortável por muito tempo. E se você observar bem, talvez perceba que muitas das suas maiores prisões começaram assim: uma pequena concessão para evitar uma pequena tensão. Depois outra, até que o que era exceção virou rotina, o que era favor virou obrigação, o que era gesto pontual virou identidade, e você passou a carregar pesos que nunca deveriam ter sido seus. É aqui que o próximo tema se impõe, porque nem todo peso que você carrega é sinal de nobreza. Nem toda sobrecarga merece admiração. Às vezes, aquilo que você chama de responsabilidade é apenas a incapacidade de devolver ao outro o que nunca pertenceu a você. A falsa virtude de carregar pesos que não são seus. Existe uma sobrecarga que recebe aplausos, mas não deveria receber. As pessoas olham para alguém que suporta tudo, resolve tudo, absorve tudo, carrega problemas que não criou, assume responsabilidades que não lhe pertencem e chamam isso de força. Chamam de bondade, chamam de maturidade. Mas nem toda carga carregada com silêncio é virtude. Às vezes, é apenas desordem disfarçada de nobreza. Você precisa olhar para isso com coragem. Nem todo peso nas suas costas foi colocado pela vida. Alguns foram colocados pela sua dificuldade de devolver ao outro aquilo que era dele. Alguns nasceram porque você confundiu ajudar com assumir. Alguns cresceram porque, em algum momento, você acreditou que amar alguém significava impedir que essa pessoa enfrentasse as consequências das próprias escolhas. E esse erro parece bonito no início. Você ajuda uma vez, resolve uma situação, alivia uma tensão, dá um jeito, evita que alguém se frustre, protege alguém de um desconforto. E a sensação é boa, porque parece que você foi útil, parece que fez o certo, parece que agiu com generosidade.
Mas se essa ajuda se repete sem critério, ela deixa de ser gesto e vira função. O outro já não agradece da mesma forma, porque começa a esperar. Você já não oferece com liberdade, porque começa a se sentir obrigado. É assim que um favor se transforma em papel fixo dentro da vida de alguém. Sêneca não confundiria isso com virtude. Em Sobre a Clemência, livro 1, capítulo 2, ele trata a virtude como algo guiado pela razão, não por fraqueza emocional. A virtude não é ceder a tudo, não é absorver tudo, não é impedir toda a dor ao redor. Virtude é agir com medida, justiça e clareza. E justiça também significa permitir que cada pessoa carregue o que lhe pertence. Porque existe uma diferença profunda entre apoiar alguém e viver no lugar dessa pessoa. Apoiar é permanecer ao lado, sem roubar a responsabilidade. Viver no lugar do outro é tomar para si uma carga que deveria servir ao amadurecimento dele. Apoiar fortalece. Substituir enfraquece. Apoiar respeita. Substituir cria dependência. Apoiar é generosidade. Substituir muitas vezes é medo. Medo de ver alguém sofrer. Medo de ser considerado insensível. Medo de perder afeto. Medo de ser acusado de abandono. Medo de suportar a própria culpa quando o outro tiver que enfrentar o peso que sempre foi dele. Então você carrega. Carrega problemas familiares. Carrega conflitos emocionais de outras pessoas. Carrega responsabilidades profissionais que não foram suas. Carrega decisões que alguém evita tomar. Carrega consequências que alguém não quer enfrentar. Carrega até o silêncio alheio, tentando adivinhar o que o outro precisa, o que o outro sente, o que o outro espera. Mas carregar demais aquilo que não é seu não torna você mais virtuoso. Torna você mais ausente da própria vida. A pergunta é simples. Enquanto você sustenta o peso dos outros, quem está sustentando aquilo que realmente pertence a você? Quem cuida dos seus projetos? Quem protege sua energia? Quem organiza sua mente? Quem responde pelas suas decisões adiadas? Quem enfrenta as consequências da sua própria vida deixada em segundo plano? Existe uma forma de orgulho escondida na sobrecarga. É difícil admitir, mas necessária. Às vezes, a pessoa que carrega tudo sente que é indispensável. Sente que, se ela não resolver, ninguém resolve. Se ela não aparecer, tudo desmorona. Se ela não sacrificar a própria paz, os outros não conseguirão seguir. Essa sensação de indispensabilidade pode parecer amor, mas também pode ser uma prisão do ego. Porque talvez você não esteja apenas ajudando. Talvez esteja tentando provar que tem valor por meio do sacrifício constante. E quando o seu valor depende do peso que você suporta, você começa a procurar cargas, mesmo quando deveria procurar liberdade. Sente culpa quando descansa. Estranha quando ninguém precisa de você. Fica inquieto quando não está resolvendo algo. Como se a paz fosse sinal de inutilidade. Como se estar livre fosse uma falha. Como se a sua existência só tivesse sentido quando estivesse sendo consumida por alguma demanda externa. Isso não é virtude. Isso é dependência de sofrimento útil. Sêneca em Cartas a Lucílio, carta 28. Lembra que mudar de lugar não cura uma alma desordenada, porque o problema acompanha a pessoa. Essa ideia também se aplica aqui. Você pode mudar de ambiente, relação, trabalho ou rotina, mas se continuar acreditando que deve carregar tudo para ser digno, encontrará novas cargas em qualquer lugar. Porque o problema não está apenas nas pessoas que pedem demais, está também na parte de você que aceita demais, para não enfrentar o desconforto de colocar cada peso no seu devido lugar. E colocar cada peso no seu lugar exige coragem, porque algumas pessoas vão estranhar. Quem se acostumou a entregar a própria responsabilidade para você, talvez chame sua mudança de frieza. Quem se beneficiava da sua exaustão, talvez diga que você mudou. Quem recebia sua energia sem limite, talvez interprete sua medida como abandono. Mas essa reação não prova que você está errado. Muitas vezes, prova apenas que o padrão antigo era conveniente demais para o outro. Você não precisa carregar uma vida inteira nas costas para provar que se importa. Cuidar não é absorver tudo.
Amar não é salvar sempre. Ser leal não é se destruir para evitar que alguém aprenda com a própria realidade. Existe uma compaixão que ajuda, mas existe uma compaixão sem razão que aprisiona. Ela parece bondade, mas impede crescimento. Parece proteção, mas alimenta fraqueza. Parece entrega, mas cria desequilíbrio. E talvez a parte mais dura seja esta. Quando você carrega pesos que não são seus, você rouba do outro a possibilidade de desenvolver força. Você não faz isso por mal, faz porque quer aliviar, faz porque quer impedir dor, faz porque quer resolver rápido. Mas certas dores têm função, certas consequências ensinam, certas responsabilidades formam caráter. Se você se coloca sempre entre a pessoa e o resultado das escolhas dela, você pode estar impedindo que ela amadureça. Isso vale para relações familiares, amizades, trabalho, relacionamentos amorosos e até para pequenas situações do cotidiano. Sempre que você assume o que o outro deveria assumir, uma troca silenciosa acontece. Você ganha peso. O outro perde oportunidade de crescimento. Você fica mais cansado. O outro fica mais dependente. Você se sente necessário. O outro se sente menos responsável. E com o tempo, essa dinâmica corrói a relação. Porque quem carrega demais começa a ressentir. E quem é carregado demais começa a exigir. Um se sente explorado. O outro se sente autorizado. Um acumula cansaço. O outro acumula expectativa. Um começa a reclamar em silêncio. O outro começa a achar normal ser servido. E aquilo que poderia ser uma relação de afeto se transforma em uma estrutura de dívida invisível. Por isso, dizer não também é uma forma de justiça. Não apenas com você, mas com o outro. É dizer, eu posso caminhar ao seu lado, mas não posso viver a sua vida por você. Posso ajudar em um momento difícil, mas não posso transformar sua dificuldade em obrigação permanente minha. Posso ter compaixão, mas não posso eliminar todas as consequências que talvez precisem ensinar aquilo que minhas palavras já tentaram dizer. Essa é uma linha difícil, mas necessária. Muita gente evita essa linha porque confunde limite com abandono. Mas abandonar é virar as costas sem consciência. Limitar é permanecer com clareza. Abandonar é indiferença. Limitar é respeito pela ordem das coisas. Abandonar é negar ajuda quando ela é justa. Limitar é negar a transferência indevida de uma responsabilidade que não pertence a você. A diferença está na razão. Se alguém está em necessidade real e você pode ajudar, sem destruir aquilo que precisa preservar, a ajuda pode ser justa. Mas se alguém transforma sua disponibilidade em recurso permanente, se repete o mesmo erro sem assumir consequência, se usa culpa para transferir peso, se só se aproxima quando precisa ser salvo, então o problema já não é ajuda. É dependência organizada em torno da sua incapacidade de dizer não. E você precisa perceber quando a sua bondade deixou de ser livre. A bondade livre escolhe. A bondade aprisionada reage. A bondade livre tem medida. A bondade aprisionada se sente culpada por ter limite. A bondade livre fortalece o outro. A bondade aprisionada mantém o outro confortável na própria imaturidade. A bondade livre nasce da razão. A bondade aprisionada nasce do medo. Talvez você esteja carregando hoje um problema que não começou com você. Uma responsabilidade que alguém abandonou. Uma cobrança que alguém aprendeu a jogar nas suas mãos. Um drama que se repete porque você sempre aparece para impedir a consequência. Uma relação que só funciona enquanto você suporta mais do que seria justo. Observe sem se defender. O que aconteceria se você devolvesse esse peso ao dono? Quem ficaria irritado? Quem diria que você está sendo duro? Quem tentaria fazer você se sentir culpado? Quem revelaria que não queria sua ajuda, queria sua submissão? Essas perguntas incomodam porque mostram que parte da sua sobrecarga talvez não seja destino. Talvez seja permissão repetida. E permissão repetida cria hábito nos outros. Se você sempre resolve, as pessoas aprendem a não se preparar. Se você sempre absorve, elas aprendem a descarregar. Se você sempre aparece no último minuto, elas aprendem a não assumir antes. Se você sempre perdoa sem consequência,
Elas aprendem que seu limite é apenas discurso. Não culpe apenas o mundo por invadir portas que você deixou abertas durante anos. Isso não é uma acusação, é uma devolução de poder. Porque se parte do peso chegou pela sua permissão, parte da liberdade também pode começar pela sua decisão. Você pode parar de chamar de virtude aquilo que está consumindo sua vida. Pode ajudar com mais razão e menos medo. Pode oferecer presença sem entregar governo. Pode amar sem carregar o destino de todos nas costas. A pergunta que deve guiar você não é: como posso resolver isso para essa pessoa? A pergunta mais madura é: essa responsabilidade é minha, é compartilhada, ou estou roubando do outro algo que ele precisa aprender a carregar? Essa pergunta muda o tipo de ajuda que você oferece. Às vezes, ajudar será agir. Às vezes, será orientar. Às vezes, será ouvir. Às vezes, será permanecer em silêncio. Às vezes, será recusar. E, em algumas situações, o ato mais generoso será permitir que o outro enfrente aquilo que sempre tentou terceirizar. Porque nem toda dor deve ser removida por você. Nem toda crise deve virar missão sua. Nem todo pedido merece virar carga. Nem toda pessoa que sofre está autorizada a usar sua vida como suporte permanente. Se você não entender isso, continuará vivendo uma exaustão com aparência de nobreza. Será elogiado por ser forte enquanto se sente cada vez mais vazio. Será procurado por todos enquanto perde intimidade consigo. Será necessário em muitas emergências, mas ausente na construção do próprio destino. E talvez o preço mais alto seja este. Quem carrega pesos demais começa a perder leveza para amar de verdade. Porque o amor, quando contaminado por obrigação excessiva, vira cansaço. A presença vira irritação. O cuidado vira ressentimento. A ajuda vira cobrança interna. Você continua fazendo, mas já não faz com liberdade. E tudo que perde liberdade perde pureza. Dizer não, então, não é negar amor. É proteger o amor da deformação causada pelo excesso. É dizer: eu não quero transformar nossa relação em uma balança desigual, onde eu desapareço para que você não precise crescer. Eu não quero que minha presença sirva para manter sua fuga. Eu não quero chamar de bondade aquilo que, no fundo, está tornando nós dois mais fracos. Essa é uma forma de coragem rara, porque exige que você suporte ser necessário sem ser dominado pela necessidade do outro. Exige que você ajude sem se apropriar. Exige que você se importe sem se destruir. Exige que você permita consequências sem confundir isso com crueldade. E esse é o ponto que nos leva adiante. Se carregar pesos que não são seus já é perigoso, existe algo ainda mais sutil. Às vezes, o excesso de ajuda não apenas destrói você, ele impede o outro de amadurecer. E quando isso acontece, o seu sim deixa de ser generosidade e passa a ser uma forma elegante de manter alguém pequeno.